Ao domingo, viajamos até à última fronteira. Hoje há buracos negros colossais, há também protetores solares e cremes anti-envelhecimento vindos do espaço. São os temas para a conversa com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, muito bom dia. Começamos pelos buracos negros que continuam a desafiar astrónomos e físicos. Que novidades nos trazes? Olha, e continuamos a focar-nos nas primeiras imagens do James Webb, do universo mais distante, que é como quem diz, dos primórdios do universo. E desta vez olhamos em particular para uma galáxia que tem um curioso nome de UHZ1, quase parece uma banda musical. Mas o James Webb teve sorte também a olhar esta galáxia, porque entre esta galáxia e o James Webb houve ali um enxame de galáxias no meio que atuou como uma lente, chamada lente gravitacional, e portanto ampliou muito mais aquilo que é a luz desta galáxia muito primordial, muito distante no tempo. Quando nós estamos a falar muito primordial, estamos a falar de uma galáxia cuja luz, que nós vemos agora, apareceu nos primeiros 600 milhões de anos do universo. Portanto, era mesmo bebê. O que é que tem de especial esta galáxia? À partida, nada. À partida parecia uma galáxia perfeitamente normal, menos maciça do que a nossa Via Láctea. Aliás, muito parecida até com alguma das galáxias satélites da nossa própria Via Láctea, mas depois os astrónomos concentraram-se melhor na sua luz e na distribuição da sua massa e viram que aquele coração era um coração que tinha algo de especial. E mesmo, era um buraco negro super maciço. Quando nós falamos de super maciço, estamos a falar de algo com 40 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Não é tanta massa deste buraco negro que impressiona, é o facto de este buraco negro estar a habitar uma galáxia que tem, no total, uma massa de aproximadamente 100 milhões de sóis. Ou seja, este buraco negro central tem aproximadamente 40%, entre 40% a 50% de toda a massa da galáxia. Quando nós olhamos para esta relação na atualidade, por exemplo, na nossa galáxia, ou em galáxias parecidas com a nossa, qual é que é a relação da massa do buraco negro central, do coração, com a massa total? Olha, de aproximadamente 0,1%. Sim, os buracos negros são colossais, é verdade, nós dizemos sempre isso, são super maciços, mas quando olhamos para a massa total da galáxia, aqueles buracos negros têm uma massa reduzida. É o que acontece ao contrário com este buraco negro. É cerca de 40% de toda a massa desta galáxia. Ora, os astrónomos tentam perceber como é que nascem estes buracos negros colossais e como é que chegam a estas massas colossais. Há aqui uma narrativa. E o que é que conta esta história científica? Conta que provavelmente este buraco negro não nasceu da maneira como nascem os buracos negros tradicionais, ou seja, com o colapso de uma estrela de grande massa. Não, houve aqui de facto um colapso, mas de uma nuvem. Era uma nuvem de gás, poeira, de matéria tão maciça que implodiu, sucumbiu perante a sua própria gravidade, a sua própria massa, formando diretamente um buraco negro supermaciço. E depois, dizem estes astrónomos, atenção que isto ainda é tudo muitas suspeitas, nós ainda estamos à espera da revisão por pares deste artigo científico. Dizem estes astrónomos que este buraco negro nasceu até fora da galáxia, mas estava ali próximo. E depois a gravidade da galáxia atraiu este buraco negro bebê, que tinha acabado de se ter formado, levou-o para o seu centro desta galáxia e este buraco negro cresceu ao mesmo tempo que a própria galáxia. Portanto, não deixa de ser uma história muito curiosa e um método diferente para nascer em buracos negros supermaciços. Eles podem resultar da implosão direta de nuvens de grande massa. E, portanto, deste buraco negro passamos para um outro mais próximo, na nossa própria galáxia, uma assassina, autenticamente. Assassin é o nome com que recebeu deste buraco negro em particular, que foi visto, em primeiro lugar, em 2014. Isto é muito curioso, sabes? Porque nós falámos deste buraco negro em 2014 aqui na Última Fronteira. Porque logo na altura lançou muita curiosidade para tentar perceber o que é que era aquela matéria, o que é que era a luz que estava à volta deste buraco negro. Parece que ele tinha comido qualquer coisa há pouco tempo. Agora temos mais dados. Repara, de 2014 até agora, o tempo que isto demora. Temos mais dados para perceber o que é que terá acontecido. Então, neste buraco negro, aconteceu aquilo que os astrónomos chamam evento de ruptura de maré. Ou seja, algo passou muito próximo deste buraco negro e ele é imperdoável nessas coisas. Começou a esticar essa matéria, esse corpo, e comeu. E repara como isto agora parece uma ciência forense. O que é que os astrónomos detectaram? Detectaram grandes quantidades, José António, de azoto e carbono perto deste buraco negro. Porquê é que isto é forense? Porque isto corresponde às entranhas de uma estrela de grande massa que foi comida por este buraco negro.
é um dos primeiros exemplos que nós temos de um buraco negro que se viu confrontado com uma estrela de grande massa. Nós já conhecemos este tipo de fenómenos, este tipo de refeições de buracos negros, mas são de nuvens, são de até mesmo de planetas ou de estrelas de pequena massa. É a primeira vez que nós temos a certeza que houve uma estrela de grande massa que desafiou o buraco negro e perdeu, obviamente, e agora nós temos esta confirmação. Nestes elementos químicos nós detectamos ainda à volta do buraco negro como se fosse a cena de um crime. Esta é a prova de que os buracos negros também comem estrelas de grande massa. E Miguel, qual é que é afinal a relação entre cremes de proteção solar e anti-envelhecimento e a exploração espacial? Tem muita piada esta história. Isto leva-nos, em primeiro lugar, para o Grupo de Biotecnologia e Proteção Planetária da NASA. Este grupo é muito poderoso no seio da NASA, porque é o grupo responsável por verificar a total higiene das sondas que enviamos para a Lua, para Marte, para onde quer que seja. Não podem ter um único micróbio terrestre. Nós não queremos contaminar outros corpos com elementos aqui da Terra. E no final da década de 90, eles detectaram, esta imagem que nós estamos a ver, detectaram este micróbio que nós estamos a ver nas instalações do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, e descobriram que este micróbio é extraordinariamente resistente. Conseguiram eliminar tudo e todos da missão que ia para Marte, excepto este micróbio. Tão interessante e tão poderoso que levaram este extremófilo para a Estação Espacial Internacional. António, colocaram esta criatura no exterior da Estação Espacial Internacional durante 18 meses e sobreviveu. Sobreviveu àquela radiação ultravioleta toda do Sol. E então, os cientistas acharam que poderia ter um tipo de aplicações. Chamaram a indústria, sobretudo a indústria dos cremes protetores solares anti-envelhecimento. E conseguiram transformar, encontrar um protetor solar que é feito à base, precisamente, desta bactéria, que foi patenteada pela própria NASA. Ou seja, foi a NASA que descobriu e depois pediu à indústria para desenvolver algo que fosse benéfico para a humanidade. E assim surgiu uma gama específica de protetores solares e de cremes anti-envelhecimento à custa desta bactéria que, imagina tu, foi descoberta numa sala onde não deveria estar, porque íamos enviar sondas para Marte. E, portanto, alguns destes protetores solares à venda por uma marca específica de protetores solares e de cosméticos utiliza, no fundo, uma bactéria que foi encontrada, desenvolvida, patenteada pela própria NASA e com resultados absolutamente extraordinários. É, portanto, mais um daqueles exemplos em que ir ao espaço dá saúde e faz crescer, ou seja, a exploração espacial dá-nos também algum conforto para aquilo que é a humanidade. Mas agora vou dar outro exemplo completamente interessante e de férias, olha, estamos no verão, até calha bem, de como a exploração espacial inspira outras soluções para a humanidade. E neste caso estamos a falar de campismo. E de campismo e de automóveis, de carrinhas para o campismo. Isto leva-nos a um senhor chamado Garrett Finney, foi diretor executivo, que é diretor executivo de uma empresa de automóveis chamada Taxa, nos Estados Unidos, mas que antes ele trabalhava como arquiteto sénior para o Centro de Design de Habitabilidade de um dos centros da NASA. Qual era o trabalho dele? Desenhar habitats, os próximos habitats, para a humanidade estar mais tempo, quer na Lua, quer em Marte, por exemplo, neste exemplo que nós estamos a ver nestas imagens. Ele então aproveitou esse conhecimento que adquiriu na NASA, que desenvolveu na NASA para desenhar os futuros habitats, para desenhar também, imagina tu, automóveis, carrinhas que têm, no fundo, uma utilização altamente eficiente do espaço de alojamento, aquilo que quase parecem carrinhas de astronautas, como nós vamos ver a seguir. E em que estas carrinhas têm sustentabilidade ambiental, sustentabilidade elétrica, em que cada espaço, cada área tem um propósito, é utilizado para algo em específico, e de modo que esta linha de automóveis e de viaturas para campismo, alguns deles com 10 metros quadrados, mas tudo pensado como se fosse, imagina tu, uma viagem espacial, com a comodidade, com a sustentabilidade que isto exige. E, portanto, isto é mais uma daquelas histórias da inspiração espacial a servir a humanidade aqui na Terra. Para fecharmos, Miguel, vamos à sugestão da semana, que não pode deixar de fora a sonda da Índia que chegou à Lua. Temos, obviamente, de falar da missão Chandrayaan-3 da Índia. 3 porque a 2 correu mal. Em 2019 tentaram aterrar na zona do Polo Sul da Lua, perto do Polo Sul da Lua, já vamos mistificar isso, e aquilo não correu bem. A Chandrayaan-3, de facto, às 13h32 de hora de Portugal continental, da passada quarta-feira, conseguiu então pela primeira vez aterrar
em zonas de latitude elevada, como é designado. Isto não é bem para o sul da Lua, mas é a latitude mais elevada que foi conseguida pela humanidade. A Índia tornou-se na 4ª nação a chegar com sucesso à superfície da Lua, e ainda por cima numa zona em que os outros pretendentes a explorar melhor a Lua ainda não conseguiram. Mas estão todos focados, precisamente, na zona do Polo Sul da Lua, porque é a zona que nós sabemos tem muita água sob a forma de gelo. Se estamos a falar de água sob a forma de gelo, estamos a falar de H2O, estamos a falar de oxigênio para nós respirarmos, a humanidade respirar, de hidrogênio e oxigênio para os combustíveis dos foguetões e, portanto, aquele é o Eldorado. Salientar também que, na madrugada de amanhã, à 1h26 da manhã, parte do Japão mais uma missão para a Lua. O Japão também quer ir à Lua. Depois da Rússia ter falhado. Depois da Rússia ter falhado. E é muito curioso este sucesso da Índia ter sido alcançado numa altura em que houve a cimeira dos BRICS. E, portanto, há aqui também uma afirmação geopolítica da própria Índia perante as outras potências dos BRICS, também são potências espaciais, nomeadamente a Rússia e a China. Mas, portanto, o Japão também quer ir lá. Até ao final do ano, provavelmente, vamos assistir ao lançamento das primeiras 2 missões privadas dos Estados Unidos também para a Lua, mas sabemos que a Índia tem mais planos para ir à Lua, a China também, há outras potências emergentes e é preciso não esquecer que neste momento, na Lua e à volta da Lua, nós temos os Estados Unidos, temos a China e temos a Coreia do Sul. E, portanto, vamos assistir a novas aventuras lunares por parte de outras potências também. Está tudo dito. Miguel Gonçalves, obrigado. Obrigado. E até à próxima.